Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos estudar Evangelho de Mateus, capítulo 16. Se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar, Mateus capítulo 16, esse é o nosso estudo de hoje. Vamos começar lá em Mateus 16, versículo 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Temos visto aí já no Evangelho de Mateus essa questão entre Jesus e os fariseus, essa briga entre Jesus e os fariseus, na realidade essa inveja dos fariseus a respeito de Jesus. E aqui mais uma vez o capítulo 16 começa mais uma perseguição contra Jesus. Diz o versículo 1 que aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, a palavra tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ou seja, eles estão armando mais uma cilada, mais um bote para pegar Jesus e pedem um sinal. Se Jesus dá um sinal que você é o Messias, veja o versículo 2. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Então veja que eles estão pedindo um sinal. Jesus responde para eles dizendo que eles sabem ver, por exemplo, olhando para o céu, assim como nós fazemos hoje, olhando para o céu, está meio nublado, vai chover, vai ter tempestade, ou enfim, coisas de experiências humanas, com a realidade climática. Então no verso 3 ele fala isso para os fariseus e saduceus. E no verso 4, então, ele fala: uma geração má e adúltera pede um sinal. Veja que eles chamam eles de geração má e adúltera. Pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então, eles chegam, pedem para Jesus um sinal. Jesus não diz que não vai dar. O único sinal é aquele sinal de Jonas. E quem já conhece a história de Jonas, aquela história que o Jonas ficou no ventre do grande peixe, que inclusive já foi citado por Mateus, esse sinal de Jonas. E depois o Jonas então foi lançado fora na praia, cuspido pelo grande peixe, simbolizando também que Jesus ficaria no útero da terra, ali durante 3 dias, que foi na sexta, sua morte, sábado e domingo da ressurreição. Esse foi o único sinal que Jesus disse que daria para eles, que era a sua própria morte. Até porque, gente, que sinal mais aqui que eles queriam? Pessoas sendo curadas, o mar obedecendo, a natureza obedecendo, mortos ressuscitando, paralíticos andando, multiplicação de pães e peixes. Que sinal mais que eles querem? Não tem o que mais fazer. É a dureza do coração dos fariseus. Aí no verso 5, Jesus vai se dirigir agora aos discípulos. Verso 5: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Jesus sai de uma conversa com os fariseus e saduceus e se dirige aos discípulos e fala para os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. E esse fermento, então, dos fariseus, eles não conseguem entender os discípulos. Eles acham que Jesus está falando sobre pão. Veja no versículo Mateus 16,
versículo 7, diz: eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Jesus não estava falando dessa massa, desse fermento do pão. Jesus estava falando do fermento dos fariseus, mas eles entenderam que era uma questão alimentar. Aí Jesus vai falar para eles. Percebendo Jesus, verso 8, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Jesus está chamando a atenção deles, né? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Que aqui foi a primeira e a segunda multiplicação de pães. Verso 10, 9 e 10. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, Jesus está falando para eles: não estou conversando com vocês sobre pães. Vocês não se lembram da primeira multiplicação, que 5 pães uma multidão comeu? E na segunda multiplicação de pães, mais pessoas ainda comeram? 7 pães, 4.000, no caso menos. Vocês não compreenderam que eu não estou falando de pães, estou falando de fermento não estou falando de fermento dos pães, estou falando do fermento dos fariseus, aqui fala doutrina. A gente já conversou bastante aqui sobre a doutrina dos fariseus, dos saduceus, a questão dos sábados, as críticas que eles tinham. Eles guardavam a lei, esqueciam dos princípios principais da misericórdia, do amor, se achavam muito justos, muito certos. Então Jesus está mostrando para os discípulos que o assunto aqui não é pães, mas é a doutrina dos fariseus. Mateus 16:13, a confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Veja que aqui Jesus, então, falando com os discípulos, ele fala: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, quem diz o povo ser eu? Os discípulos responderam: bom, uns falam que é o João Batista, outros falam que é Elias, Jeremias. Veja que eles mencionam pessoas que já estavam mortas, né? Como se houvesse aqui até uma impressão de que Jesus tivesse João Batista. Lembra quando Herodes fala que achava que João Batista havia ressuscitado? Havia uma interpretação ali de que como se Jesus fosse uma reencarnação, vamos dizer, desses caras. E são grandes homens, João Batista, Elias, Jeremias. Mas não é isso que Jesus era. E o Evangelho é muito claro que não existe reencarnação. E assim as pessoas, na realidade as pessoas, né, entendem que Jesus era um desses grandes homens, inclusive João Batista. Vocês sabem quem foi João Batista, já estudamos aqui. Elias, grande profeta Elias, que orou, pediu para parar a chuva. Ou Jeremias, um grande profeta Jeremias também, inclusive se parece muito com Jesus na questão do sofrimento, que foi um profeta chamado profeta sofredor, até chorão. Aí no verso 15, Jesus muda a pergunta. Ele não fala o que as pessoas dizem que ele é, mas quem os discípulos acham que ele é. Mateus 16:15. Mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então veja, primeiro Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? As pessoas falam que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí o Pedro falante, né, o Pedrão, eu quero falar, Senhor, eu quero falar, minha vez. Tu és o Cristo, fala, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem até uma música da Nívia, muito linda, né?
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro responde isso, que ele é o Cristo, e foi uma resposta exata, foi uma confissão de fé verdadeira. Tu és o Cristo. E Cristo, o Messias, né, o esperado. E Jesus elogia Pedro, fala assim: bem-aventurado és. Chama ele até pelo nome dele, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue, mas o Pai te revelou. Aí o verso 18: também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então Jesus ele elogia Pedro, fala que foi Pedro quem revelou isso a Pedro foi o próprio Pai, e diz que Pedro, o nome dele vai ser Pedra. Agora, tu és Pedro, pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui tem um probleminha, especialmente porque fizeram na história do cristianismo, fizeram desse texto como se Pedro fosse um único, até a questão do papado, né? Que falam que veio de Pedro, o primeiro papa, e veio depois uma sequência de papas, né? Mas aqui você vê que, na realidade, no próximo versículo, Cristo vai criticar Pedro, porque na realidade Pedro era muito humano, não é o único alicerce. Aqui Jesus não está dizendo que Pedro é a pedra. Quem é a pedra é Jesus e a igreja de Jesus. Pedro é um instrumento. E quando a gente vê os evangelhos e o Novo Testamento, você vai ver que não foi o Pedro o único. Temos Pedro, temos os outros discípulos, o apóstolo Paulo, que inclusive tem 13 cartas no Novo Testamento escritas. Então, assim, não dá pra gente achar que Pedro é o único, que é o único que recebeu essa missão. Tanto a instabilidade de Pedro, você vê Mateus 16, 21. Olha lá, Mateus 16, 21, olha a crítica que Jesus vai fazer a Pedro. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, olha lá o Pedrão, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Então estão percebendo como não podemos colocar Pedro num lugar de a pedra da igreja, porque ele era fraco, ele era humano, limitado. A glória de Deus, a glória de Cristo, somos todos servos. Pedro foi um servo de Deus, de Jesus, um discípulo. Então, o que aconteceu aqui foi que ao mesmo tempo que Jesus faz o maior elogio para ele, de repente ele recebe a maior crítica. Arreda-te, Satanás. Satanás no grego é adversário. Não é que o Pedro estava possesso por um demônio, não é isso. Sai de mim, adversário. Por quê? Porque ele estava tentando afastar Jesus da sua missão. Qual que era a sua missão? Era a crucificação. Jesus estava dizendo que ele era necessário ele ser morto, que era necessário ele ir para Jerusalém, e que ele ia ser morto e ia ressuscitar no terceiro dia. E aí Pedro começa a reprovar: tem compaixão de ti, Senhor. Isso nunca te acontecerá. Olha isso. Arreda-te, Satanás. Né? Arreda-te. Por mais bem intencionado que estava Pedro ali, querendo proteger Jesus, mas ele não estava compreendendo a vocação de Jesus. Jesus, ele estava querendo tirar Jesus da sua missão, da sua vocação. Então, se Pedro fosse o primeiro Papa, e se Pedro fosse o único que recebeu essas chaves, como afirma o catolicismo, estaria edificada sobre areia movediça a igreja, porque não teria base.
Porque o mesmo Pedro que é elogiado por Jesus, logo no próximo versículo é repreendido por Jesus. O Pedro que recebe a revelação do Pai, no mesmo momento é um instrumento de Satanás. Então, veja bem, isso nos mostra, penso eu, que Jesus chamou pessoas simples, pessoas frágeis, pessoas limitadas, e com o poder de Deus aperfeiçoar a fraqueza daqueles homens e mulheres também. Mas não é que aquele homem Pedro era o único apóstolo, o único papa, essa coisa de fazer Pedro o primeiro, né? Enfim, dar-lhe um status que ele mesmo não recebeu de Jesus. Por essa repreensão você vê que não era esse o que Jesus estava dizendo ali. A rocha é Cristo, a igreja de Cristo. Pedro seria um instrumento, né? Seria um instrumento junto com os demais para edificar a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não só Pedro, mas um colegiado de pessoas, né? Esse é o entendimento da igreja protestante. E avançando aqui já, indo para o final, os discípulos devem levar a cruz. Verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui Jesus vai fazer um convite. Ele estava falando da cruz, Pedro interrompeu. Ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É interessante, eu acho que é bonito aqui essa palavra, se alguém, né? Se alguém, ninguém é obrigado. É um convite. Eu costumo falar que Jesus ele é um cavalheiro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, eu entrarei. Ele não arromba, ele não força. Seguir a Cristo é uma opção, não violenta a vontade humana. Mas seguir a Cristo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. Aqui é o preço do discipulado. Para nós hoje, cruz, a gente entende cruz como a morte de Jesus. Mas a cruz, naquele contexto, era a pior punição do Império Romano. Era a crucificação. Então ele disse: se você quer ser meu discípulo, crucifiquem-se, entreguem-se à morte. É o preço a pagar de quem quer ser um discípulo de Jesus. É renunciar à vida. É renunciar muita coisa. É andar na contramão do sistema. O verso 25, Mateus 16, 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Interessante isso aqui. Porque ao mesmo tempo que ele convida para a morte, se alguém quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me. Ele diz que aqueles que perderem a sua vida vão encontrar a vida. E aquele que achou que ganhou a vida, ganhou o mundo inteiro, perdeu a alma. Ou seja, o valor do reino é invertido. Ganhar é perder, perder é ganhar. O diabo oferece isso aqui, ó, ganhar o mundo inteiro. Mas e aí? Perder a alma. Louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que você tem? Para quem ficará? Ou seja, o que adianta viver uma vida com os valores do mundo e aí morreu e agora? Acabou tudo? E já no reino não. No reino é o contrário. No reino se perdeu e encontrou. Ganhou a vida. Ganhou a vida eterna. Então, o reino de Cristo, por mais que seja uma cruz, o fim é uma coroa de glória, é um convite. No verso 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá cada um conforme as suas obras. Aqui na terra o julgamento é muito falho. Nós ouvimos falar muito de propina nos próprios tribunais. Aqui na terra podem enganar,
podem mentir, dar falso testemunho, mas quando o Filho do Homem vier, retribuirá cada um conforme as suas obras. Cada um conforme as suas obras. Naquele tribunal não tem como esconder, não tem como ocultar. E encerra então esse texto no verso 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, alguns dos discípulos puderam ver Jesus morrendo e ressuscitando, e essa foi uma grande recompensa já deles. Então Jesus encerra aqui nos mostrando que vale a pena andar com Cristo, vale a pena servir a Cristo. Há uma recompensa, há um galardão, há uma alegria, há uma bem-aventurança. Enquanto viver essa vida para os prazeres da carne, para o mundo, o final é pura perca. Esse é o nosso estudo de hoje, Mateus capítulo 16. Obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a todos.